Olá, sou Diego Nunes, professor de História do Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Este vídeo faz parte da série História do Direito Penal em Vídeo, com o objetivo de reunir especialistas do tema para apresentarem breves sínteses a partir de suas pesquisas. Aproveitem! A codificação do direito penal no Brasil imperial é um assunto de essencial importância para nós entendermos a história do direito do Brasil durante o século XIX. Justamente porque esse ramo específico do direito, como nós veremos, teve especial atenção do legislador e, portanto, uma série de desenvolvimentos legislativos, como também práticos e teóricos dentro da cultura jurídica brasileira. Se nós olharmos o paralelo da discussão que o professor Ricardo Fonseca faz acerca da cultura jurídica e a questão da codificação civil no século XIX, nós podemos traçar um paralelo com relação à codificação criminal pensando em três assuntos que esse autor considera importante para compreendermos a questão. Primeiro, a tradição jurídica portuguesa proveniente do Brasil colonial, o Brasil independente, a formação do direito nacional, e a cultura jurídica brasileira e a codificação. Quanto a esse primeiro ponto, a tradição jurídica portuguesa e Brasil colonial, é sabido que antes do advento da codificação do Brasil imperial, nós tínhamos as ordenações filipinas e, no caso específico do direito criminal, o livro V das ordenações filipinas, famoso, pela sua rigorosidade e que trazia uma série de elementos típicos do antigo regime, com vários tipos de punição à pena de morte, com vários instrumentos de tortura judiciária, com diferenciação entre fidalgos e populares, e também uma grande predominância dos crimes contra a religião e lesa-majestade, de um lado, e também as pequenas infrações da vida cotidiana, como a perturbação do sossego, ou eventualmente condutas de caráter moral, como a utilização de vestes masculinas por homens e vice-versa, fazendo com que esse quadro se encontrasse bastante deslocado daquilo que já vinha sendo construído na tradição jurídica ocidental desde o final do século XVIII com o advento do Iluminismo, especialmente pensando que, na própria tradição jurídica portuguesa, nós tivemos os projetos de Pascoal Melo Freire que buscaram tentar dar uma nova roupagem a essa situação. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, esse cenário muda. Na verdade, pouco antes da independência, nós temos um primeiro sinal muito importante que é o advento do Tribunal do Júri para os crimes de imprensa, tá? Em um decreto assinado por Dom Pedro, ainda príncipe regente, tá? Logo antes da independência, em agosto de 1822, se cria para os crimes de imprensa esse Tribunal do Júri, que passa a ser um espaço de um novo modelo de justiça. Um ano depois da independência, nós temos um decreto, em outubro de 1823, que coloca expressamente a manutenção das ordenações filipinas até que venha-se um código que efetivamente possa substituir o antigo direito por um direito com vestes modernas. Essa questão era de tal modo importante que a Constituição de 1824, aquela que começa a ser realizada por uma Assembleia Constituinte e termina pela escritura de um Conselho de Estado sob a supervisão direta do Imperador, coloca lá no seu último artigo, o artigo 179, que prescrevia os direitos e as garantias fundamentais daquele momento histórico, que deveriam ser feitos códigos. Um código civil, um código criminal, e que esses códigos fossem fundados na justiça e na equidade. De fato, como nós veremos, nós vamos ter tanto um código criminal em 1830, quanto um código de processo criminal em 1832. A parte civil e processual civil, ao contrário, acaba por não acontecer durante o Brasil imperial. Se nós pudermos falar de um outro código importante desse período, seria o Código Comercial de 1850. Nós podemos ver o Código Criminal de 1830 a partir de muitos aspectos.
Nós podemos fazer uma discussão tradicional sobre a sua história parlamentar, a partir dos projetos de Clemente Pereira e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Nós podemos olhar o quanto esse código foi importante para a modernização, o quanto os parlamentares colocavam como importante passo para o Império se tornar efetivamente nacional, o quanto era importante, por outro lado, libertar-se do livro Quinto das Ordenações Filipinas, que nós já comentamos anteriormente. Porém, eu gostaria de dar uma leitura específica, que é a leitura acerca de quais os modelos disponíveis para a construção desse código e o que significou a existência de tais modelos à disposição, seja desses autores dos anteprojetos, seja do próprio parlamento. Nós temos 3 modos que a literatura trouxe acerca dessa visão. Uma muito baseada na imaginação, muito baseada em um contexto mais amplo da história, mas sem lastro específico em fontes específicas, que é a perspectiva do chileno Bernardino Bravo Lira, que vai entender, por exemplo, a importância da Imperatriz Leopoldina e dos textos de língua germânica para a construção do Código Criminal brasileiro. Porém, se nós olharmos algumas análises históricas empíricas, como a dissertação da Vivian Costa, nós vamos perceber que isso não funciona muito. Nós vamos ter muito do Código francês de 1810, o código já do Napoleão, que substituiu o código feito pela Revolução Francesa, e que vai ter uma série de influxos importantes, dentre eles o projeto Livingstone para a Louisiana, que traz uma série de alterações importantes depois que ele chega e é apresentado para os parlamentares. E nós podemos verificar também a análise de Nilo Batista, que vai, dentre os vários modelos disponíveis à época, discutir que aspectos doutrinários aparecem de modo mais ou menos saliente, ao contrário de uma verificação empírica a partir de semelhança de redação de artigos. De fato, se nós olharmos a contagem de Vivian Costa, sim, o Código francês é o principal, sim, o Código Livingstone teve uma participação importante, mas o Código da Baviera, o Código Austríaco, vários outros códigos também tiveram a sua relevância. O próprio Código Espanhol de 1822, que inclusive foi adotado como de uso em outros países da América Latina, como o caso da Bolívia, que adere diretamente a ele. O Código das Duas Sicílias, ou seja, o Reino de Nápoles, e por aí vai. Ou seja, é possível perceber que vários modelos circulam e que vários desses modelos entram nesse Código de 1830, que, por outro lado, é reconhecido por muitos como uma criação bastante original. Basta ver, por exemplo, a disciplina acerca da responsabilidade penal nos crimes de imprensa, uma disciplina completamente nova, que depois é adotada pela legislação belga, a ideia da responsabilidade sucessiva, que depois se torna muito importante e difusa nos modelos de codificação do século XIX. Porém, essa possibilidade desse pasticho, desse bricolagem de códigos, fez com que, já no final da década de 30, quando você tem a retomada do poder pelos conservadores no período final da regência, que se pensassem alterações para a legislação criminal recém-lançada, e tem um debate dentro do Senado que é muito ilustrativo disso. Um senador, Lopes Gama, vai acusar que o nosso Código de 1830 é, na verdade, uma simples manta de retalhos, e que, apesar de ser retiradas várias disposições interessantes de modelos comparados, os defeitos que o código tem estão justamente na dificuldade de conseguir amarrar essas questões. Nesse sentido, tem uma resposta muito interessante nesse mesmo debate do senador Vergueiro, que vai dizer, sim, é uma manta de retalhos, mas qual código não é uma manta de retalhos? Onde existe um código que seja efetivamente original, de fato, nós não vamos encontrar. Desde o Iluminismo, nós temos esses
vários códigos que vão surgindo, inspirados em textos como o do delito das penas de becaria, e que vão se construindo, reconstruindo, uns olhando para os outros, partindo dos princípios gerais da igualdade, da humanidade, da proporcionalidade, da prontidão das penas, e adaptando-se a determinadas realidades nacionais, como no caso brasileiro, com relação à disciplina dos escravos, que poderiam sofrer penas corporais, ao contrário dos cidadãos livres, e da prescrição de vários crimes com pena de morte relativos a esses escravos. Então, muito mais importante do que entender quais são as principais referências, ou se há uma influência maior ou menor de um determinado código, é muito mais importante entender como que se dá essa apropriação. E, de fato, sejam os historiadores nacionais e estrangeiros, percebem que o Código de 1830, nesse conjunto, é um código bastante original e que não por acaso conseguiu perdurar no tempo e, inclusive, ser utilizado como modelo para a construção de outros códigos, como é o testemunho de Luís Jiménez de Assúa com relação ao Código Espanhol de 1848. O outro código criminal que nós temos no Império é o Código de Processo de 1832. Um código muito interessante porque baseado em uma solução muito original com respeito aos modelos comparados. Se nós pensarmos que o Código Criminal, como foi falado, poderia ser acusado de uma manta de retalhos porque assume soluções muito semelhantes à maioria dos outros códigos, nós não podemos dizer o mesmo do Código de Processo. Por quê? Porque enquanto a maioria dos modelos comparados baseavam-se na ideia de um juízo misto com uma primeira fase inquisitória, secreta, e uma segunda fase acusatória de debates, o Código de Processo Criminal tem uma solução muito interessante que é colocar o júri como a regra. Ou seja, em regra, todos os crimes deveriam ser julgados pelo tribunal do júri. E julgados por dois júris. O grande júri, ou júri de pronúncia, em que você tinha 25 jurados que decidiam se aquelas acusações deveriam ser levadas adiante, ou melhor, e depois nós temos também o pequeno júri, ou júri de julgamento, em que 12 jurados decidiam se determinado acusado era culpado ou inocente. Para as contravenções, os crimes menores, você tinha a figura do juiz de paz, que tinha uma grande capilaridade nos locais, ele era inclusive eleito pela comunidade. Tá? Os juízes que controlavam, coordenavam essas ações todas, ou seja, coordenavam o júri, coordenavam os juízes de paz, eram juízes diretamente indicados pelo imperador, e você tinha um sistema de justiça bastante baseado em uma relação direta da comunidade na construção da atividade de fazer justiça, seja por meio dos juízes de paz eleitos dentre os membros da comunidade, seja por meio dos jurados também eleitos no meio da comunidade. Isso faz com que você tenha um modelo considerado como cidadão para a construção do processo penal. Modelo esse que dura, na prática, pouco tempo, porque junto daquelas reformas e debates colocados no final dos anos 30, surge uma reforma importante em 1841 que insere uma nova figura que é o delegado de polícia, que passa a ser também indicado pelo imperador e substitui o juiz de paz na maior parte das suas atribuições. Isso significa, como é esse movimento conservador, de uma centralização das atividades de fazer justiça no Estado brasileiro, e isso especialmente com relação aos crimes. Essa questão se adianta especialmente na década de 70, quando surge uma figura para nós até hoje conhecida, que é o inquérito policial, ou seja, esse delegado de polícia passa a gozar de poderes ainda mais importantes e a partir dali nós podemos começar a falar que o processo penal brasileiro assume características mistas, se não inquisitórias, justamente pela presença dessa primeira fase de investigação preliminar.
Os juristas no Brasil eram muito desconfiados com relação a esse modelo do código. Se você pega os vários comentários, por um lado, exaltam a existência do júri, mas por outro, desconfiam se efetivamente o Brasil é capaz de ter um júri eficiente, um júri que possa dar segurança com relação a essas decisões. De qualquer maneira, é uma experiência muito própria que traz uma série de resultados muito originais.